meus diletos ouvintes, seguidores, acompanhantes do meu canal. Espero em Deus que todos estejam a gozar de muita paz, muita saúde e vigor para lutar mais um dia de semana que segue, junto a todos os seus, na paz do Senhor. Só um minuto de vossa atenção. Vamos declinar, conversarmos, explicar, tentar chegar à mente de vocês, humildemente, com o título A Caminho do Gólgota, o Calvário. Vamos dar início a este assunto hoje. Segundo os 4 evangelistas, São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João, Jesus Cristo teria sido crucificado no lugar chamado Calvário, em hebreu Gólgota, que significava ou significa lugar da caveira, também conhecido por lugar do crânio. Um Deus que abdicou de sua natureza, depreciando-se para cumprir, e assim deu-se início à missão, qual impossível e só Ele poderia ser, e só a Ele poderia ser determinada e com êxito concluída, tomando a determinação sobre si, descera para executá-la em sua terra e plano terrestre, qual contaminada e avessa à sua natureza. Natureza essa santa fez uso daquela mulher que, dentre as muitas demais, a única entre as fêmeas mortais que lhe fez agradável a escolha, dando-lhe nome assim de agraciada. Daí o processo e única forma de viver, suportar, permanecer e mostrar ao seu Pai o que é ser um ser de sua criação humano na terra após a descida das suas criaturas serviçais direta ao plano terrestre. Um minuto de sua atenção. Onde os tais habitaram consigo, digo e explico, consigo o Pai, no plano celeste, e assim nascera humildemente em estrebaria, onde até suas criaturas desprovidas de
consciências o reconheciam ali, naquele determinado lugar, escolha de seu nascimento. Desta forma, ocorreu pai, pertencente, natural, próprio na terra e nos céus, sem contudo conhecer como mulher no sentido de gerar. Ele foi nascido por milagre através do procedimento de seu pai. Mãe, pelo fato de nascer por milagre, conclamo-vos que acompanhem livro de Mateus, capítulo 1, versículo 20 ao 25. Livro de Lucas, capítulo 2, versículo 19. Mesmo livro de Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao 38. E mesmo livro Lucas, capítulo 1, versículo 28 ao 47. Que veio assim criança, menino, adolescente, e assim se fez homem, mostrando a todos e aos seus discípulos porque veio, e sua missão individual, solitária e poderosa ao longo do processo desta missão. Tentado 40 dias e 40 noites, conclamo-vos que leiam e acompanhem livro de Mateus, apóstolo de Cristo, capítulo 4, versículo 11. Livro de Marcos, capítulo 1, verso 12 e 13. Mesmo livro, capítulo 1, do 21 ao 36. Livro de Lucas, capítulo 4, versículo 1 ao 13. Livro do apóstolo de Cristo João, capítulo 1, versículo 15 e 51. Daí seguira a última semana de sua morte na crucificação e sucessora salvação. Conclamo-vos que leiam e acompanhem Mateus, apóstolo de Cristo, capítulo 27, 26, 36, mesmo livro, capítulo 27, versículo do 1 ao 60. Relembremos os passos de Jesus, dia após dia da semana em que foi entregue como sacrifício, cumprindo a promessa
combinada ao Deus, seu Pai, quando ainda nos céus, qual seria o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Conclamo-vos que leiam. Apóstolo de Cristo, João, versículo 11, 25 ao 27. Mateus, apóstolo de Cristo, capítulo 28, versículo 6. E João, outra vez, 19, o capítulo, do 30 ao 37. Última semana, qual antecedera a crucificação. Segunda-feira, Jesus expulsou os comerciantes que estavam no templo de Jerusalém e o purificou. Me refiro ao templo. Depois disso, Jesus saiu da cidade e os ensinava, dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Conclamo-vos que leiam. Apóstolo de Cristo, Marcos, capítulo 11, versículo 17. Terça-feira, Jesus volta a Jerusalém e ensina os religiosos com parábolas no templo, onde é confrontado pelos escribas e nobres da época. Com os discípulos, conversa sobre sua morte e o sinal do fim dos tempos. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão, ou hão de passar. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente meu Pai. Conclamo-vos que leiam. Apóstolo de Cristo, Mateus, capítulo 24, versículo 35 e 36. Quarta-feira, os fariseus já estavam se reunindo para planejar. Só um minuto de vossa atenção. Sua morte, a morte de Jesus, o Cristo, avisou aos seus discípulos que em 2 dias ele seria entregue para ser crucificado. Em Betânia, uma mulher unge a cabeça de Jesus com um vaso de alabastro. Judas Iscariotes afirma acordo para entregar seu mestre. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou
com eles como lhes poderia entregar Jesus, seu mestre. A proposta muito os alegrara e lhe prometeram dinheiro. Conclamo-vos que leiam Apóstolo de Cristo, capítulo 22, versículo 4 e 5. Quinta-feira, Jesus celebra a Santa Ceia com os seus discípulos e dá instruções sobre a preparação da Páscoa. Na ocasião, avisa sobre a existência no meio dos seus servos e discípulos que haveria um traidor entre os tais seguidores. O Filho de Deus lava os pés dos discípulos e ora a favor a favor dos mesmos. E naquela noite, no jardim do Getsemane, onde é preso e em seguida levado ao sinédrio para ser condenado. Na mesma noite, Pedro o nega 3 vezes e conhece Jesus como ele havia dito que aconteceria. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Conclamo-vos que acompanhem e leiam Apóstolo de Cristo João, capítulo 13, versículo 14 ao 15. Sexta-feira, Jesus é julgado e levado a Pôncio Pilatos, que pergunta à multidão qual dos prisioneiros seria solto. O povo decide libertar Barrabás, e o Senhor é condenado à morte essa de cruz. Antes de anoitecer, Jesus é crucificado e morto. À noite é sepultado. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu Espírito ao Pai. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Conclamo-vos que leiam Apóstolo de Cristo, capítulo 27, 50, o versículo a 51. Morrendo assim, ao cumprir o combinado nos céus, não só por mim ou por ti, mas para por todos desta geração, que sendo a última, quebrando-lhes seus grilhões e pecados, os libertando da mão do opressor,
os reconciliando novamente com o Pai, através do seu sangue derramado em morte, qual ao terceiro dia ressuscitando e assim concluindo com êxito o feito, vencendo a morte e toda sorte de mal, dos quais éramos prisioneiros. Amém?